Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo. É hoje, hein? É hoje que nós vamos terminar o capítulo 16 de Apocalipse, né? Porque, gente, o capítulo 17 você não perde por esperar, tá? Não sei se você assistiu todos os episódios, mas esse de hoje, que é a preparação, né? Para o 17, você não pode perder. Tá? Não deixe de compartilhar. Alfredo, nós estamos na boca do gol para chegar nos 2.000 inscritos. Quase 2.000, hein? Então, vamos até fazer uma festa aqui, rapaz, né? Dos nossos 2.000 inscritos. Estamos toda segunda-feira, às 8 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e 21 horas, horário lá do Brasil, tá bom? Estamos aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá bom? E não deixe de compartilhar, de se inscrever e também dar aquele joinha, fazer o seu comentário, tá? Que isso é muito importante para nós, para que o nosso Parabolando Podcast continue caminhando bem. Então seja bem-vindo a mais um episódio do Parabolando Podcast, e fechando hoje, Apocalipse 16. De qual versículo você vai começar, Alfredo? Fala aí para mim. Então nós vamos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vamos dar uma continuidade aqui. Nós paramos a semana passada no versículo 16, né? Onde falava-se sobre Jesus viria, né, como um ladrão, no versículo 15, né? Que é numa hora em que ninguém espera, né? Sim. Ele fala, o Filho do Homem virá em uma hora que ninguém espera. E ele dá uma advertência para que estejamos em vigilância, né? Ele fala, olha, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, ele vigiaria. Sim, com certeza. Como ele não sabe, ele está sempre em vigia, né? Uhum. Assim é a volta de Jesus, né? Está sempre naquela esperança, naquela alegria de esperar o nosso Senhor. Ele virá numa hora em que ninguém espera. Sim. E no versículo 16 diz assim... Vou fazer uma pergunta para você, tá? Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem. Esse versículo, ele tá assim, tipo meio solteiro aqui na... Parece que está solto, né? Parece que está um versículo solto. Uhum. Mas você veja que aqui quando o sexto anjo derrama a sua taça e vê os sinais e acontece e congregam todos aqueles, como a gente falou semana passada, né, as nações se congregando para a grande batalha. Aí Jesus fala, olha, eu venho como um ladrão. Por quê? Porque na hora que eles começarem a se congregar, é a hora que Jesus vai vir inesperadamente. E aí ele diz assim, e então eles se congregaram. Os reis se congregaram em um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Okay. Então, quando eles se reúnem, aqueles três espíritos imundos, né, de rãs que saem da boca do falso profeta, da besta e do dragão, e vai enganar os reis para se juntarem para a grande batalha. Sim. E Jesus fala, estou vindo. Aí eles se congregam nesse lugar, que em hebraico se chama Armagedon. Ok. É ali que vai acontecer. É ali que vai acontecer, que é o Armagedon, Ar quer dizer monte, né? Monte do Meguido. Sim. Que é lá na região do Meguido ali, onde fica perto, próximo ali ao Vale de Jezreel, ali em Israel. Monte Carmelo, por Monte ali. Carmelo, por ali. E que vai chegando próximo ali do Vale de Josafá, ali onde fica bem perto de Jerusalém, ali de Jerusalém. Você olha a região da Baixada da Galileia, né? Isso. Tem a Galileia, no meio tem Samaria, depois Jerusalém. Jerusalém, então exatamente. fica a Baixada assim, ó. Aquele vale, né? Então ali eles se congregam para a batalha do grande dia. Ali então, que é os 200 milhões que irão ser mortos, ali naquela região. 200 milhões, lembra? Nos episódios passados. Exato. Foi falado esse número, né? Esse número. 200 milhões. É uma nação, né? Grande, né? Grande, como o Brasil, né? É. Você vê. Então, um lugarzinho pequeno. Um lugarzinho pequeno, quer dizer, esses reis que vêm do Oriente, com o exército do Anticristo, eles vêm vindo, marchando. Eu não me lembro, não me recordo agora, mas me parece que só o exército da China tem não sei quantos milhões, quase uma conta assim. Esse número não tem, até bom saber. É um número bem grande, o exército da China. Ou é só o exército da China. Acho que chega quase a esse número. Sim. Né? Então você veja, esse pessoal do Oriente, esse exército do Oriente, que ali pega Irã, Iraque, pega China, pega todos aqueles lugares que vêm se aproximando para batalha. Eles congregam ali nesse lugar. E Meguido foi um lugar de grandes batalhas, né? Meguido foi destruído acho que 26 vezes, se não me engano. Né?
E quando vai se destruindo, vai montando em cima e forma aquele monte, né? O monte do Meguido. Muito bem. Aí, Então, ali são várias batalhas que aconteceram ali, eles congregam ali. E aí, o que acontece? No versículo 17 diz assim: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, sim. e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Uau. Então, veja que quando Deus fala no Sinai, né, houve trovões, Sim. né, e relâmpagos, e o povo disse para Moisés: olha, fale tu com ele que a gente não quer morrer. Né? Então Deus ali estava manifestando ali de uma maneira terrível, né, ali no Monte do Sinai, e o Monte fumegava e todas aquelas coisas, e este anjo ele joga no ar, na atmosfera, a taça dele, Exato, o incensário dele, ele joga ali no ar. E aí quando entra esse incenso no ar, sai essa voz do templo que está no céu, do trono. Então você vê que quando fala aqui, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, aí você vê que quando Deus fala no Sinai, era trovões, relâmpagos, não é? E aqui também é a mesma coisa. Uma manifestação da voz de Deus de maneira muito poderosa. Não é? E aí houve um terremoto como nunca houve antes. Então, depois diz assim: a grande cidade fendeu-se em 3 partes. A grande cidade aqui é Jerusalém. Sim. Ok? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então a primeira coisa aqui, aquele terremoto, a cidade se fende em 3 partes, ela se divide em 3 partes. E diz aqui que e as cidades das nações caíram. Então, isso não vai ser só um terremoto local como nós vemos nos dias de hoje, né? Então, os estudiosos falam das placas tectônicas, que aqui não haverá terremoto, porque a placa aqui é desse jeito, é daquele jeito, a placa aqui não é assim, a placa não é assado. Neste dia aqui, todos esses estudos vão por água abaixo. Vai ser um abalo sísmico total. Total, vão abaixo, porque todas as cidades grandes, elas vão cair. Então, você imagina Nova York, Tóquio, São Paulo, Londres, todas as cidades grandes, né, que existem no mundo, cidades principais, com esse terremoto que vai abalar toda a Terra. É interessante que, às vezes, quando a gente lê isso daqui, a gente fica imaginando, né, fala, mas espera aí, tem lugares que não tem terremoto. Bom, aqui em Connecticut, onde a gente vive, nessa região que a gente vive aqui, não é comum ter terremoto, mas nós tivemos há uns dias atrás aí. New Jersey, né, uns 2 semanas atrás, aconteceu uma bala aqui de 4 pontos, alguma coisa, né? Pois é, e abalou aqui, então quer dizer, você vê, não é comum. Então as pessoas dizem, não, aqui nunca vai dar terremoto, porque não é região, a placa tectônica. Que é o seguinte, falando em relação a terremoto, a natureza, tal, essas coisas todas, né? A Terra, ela faz 2 movimentos, né? Ela faz o movimento de rotação, que é em volta de si mesma, e faz o movimento de translação, que é o chamado 365 dias que é o ano. A velocidade da Terra que ela faz para fazer esse processo é 1.600 km por hora, que faz esse negócio, essa velocidade. Você imagine se o eixo da Terra variar meio grau. Acaba com tudo. Meio grau. O que acontece? Que tá na mão de... Gente, nós estamos o quê? Suspensos. Suspensos em quê? Dentro de quê? O apóstolo Pedro fala isso, né? Que a terra está sustentada pela palavra de Deus. Pensa só. Então, quer dizer, rapaz, saiu... Acaba, é um negócio muito terrível, né? E você veja que o anjo derrama essa taça dele no ar, na atmosfera. Quer dizer, é um negócio tão terrível que acontece que esse terremoto começa a abalar o mundo inteiro, a terra inteira é abalada. E as cidades das nações, então você imagina,
hoje a capital do mundo, né? Que é Nova York, ali onde está a Bolsa de Valores, onde está tudo aquele negócio, tá tudo ali. Caos. Você imagine o caos que vai causar. Tá aqui, né? Um terremoto tão forte e tão violento como esse que nunca se viu. Nunca se viu antes, né? Quer dizer, nós já vimos terremotos terríveis. Califórnia tem terremotos terríveis. Nepal. Nepal foi 8 pontos alguma coisa. 8 pontos alguma coisa. Quer dizer, num terremoto desse, vem tudo abaixo. Sim. As pessoas têm que sair correndo e se refugiar e tal. Porém, esse aqui vai ser um como nunca houve. Nunca. Porque é o julgamento final de Deus. Então, o julgamento final de Deus, aqui nós vemos que Deus está destruindo e acabando com o poder das nações. Está aqui escrito logo após, né? Todas as ilhas fugiram e as montanhas não foram encontradas. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Então, quer dizer, o abalo é tão forte que as ilhas desaparecem. Né? Porque quando há um terremoto, o tsunami, causa um tsunami. O tsunami vem e ele inunda. Então vai ser um tsunami muito forte, muito terrível, e os montes vêm abaixo. Quer dizer, abrem-se crateras, os montes vêm abaixo, some. Né? Então é um negócio tão terrível, e Deus está dizendo, olha, eu vou destruir as nações, eu vou destruir o poder dos homens. Porque hoje, o que acontece? Nos dias atuais, a gente vê, às vezes, uma disputa de aonde está o prédio mais alto do mundo. Sim. Não é? E eles fazem esses prédios à prova de terremoto. Está lá o califa, né, em Dubai, né? Você vê, é um sinal de poderio do homem. O homem sempre teve em mente esse negócio de construir coisas altas desde a Torre de Babel. Sim. A Torre de Babel era tanto ali uma torre de vigia, onde eles iriam vigiar, e era uma torre que mostrava o poderio, porque Deus tinha dito para o homem, olha, se espalhem sobre a terra, não, vamos nos juntar aqui, porque se a gente ficar junto aqui com uma só mente, a gente consegue dominar quem a gente quiser e fazer o que a gente quiser, né? E Deus confunde as línguas. Então, lá em Babel, Deus confundiu as línguas. Aqui Deus vai derrubar esse poderio das nações. Então, o homem, ele, por muitas vezes, ele demonstra um poder construindo, você vê, as pirâmides do Egito. O que eram as pirâmides? Né? Você veja ali que é um sinal de poderio muito grande e muito forte, né? Então as nações hoje, elas fazem isso, elas constroem seus prédios enormes, constroem suas construções que parece que são inabaláveis, né? Mas neste dia aqui, nesse chacoalhar de Deus nesse chacoalhar aqui, todas as cidades, né? Sim. Elas vêm abaixo. E todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Então, imagine o quanto será terrível isso, né? Aí no versículo 21 ele diz assim, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Então você veja que os homens correm, né? Veio tudo caindo, eles correm. Quando eles fogem, cai do céu uma grande saraiva. Pedras que pesavam cerca de 1 talento. Isso dá mais ou menos 34 quilos. 34 quilos. Seria praticamente tipo um mini meteorito? Exato, um meteorito? Mais ou menos isso, é. Uma chuva de meteoritos, alguma coisa exatamente. Assim? E aí o que acontece? Saraiva de pedras que pesam cerca de 1 talento. Ou seja, 34 quilos é um bom peso, né? E dependendo de que tipo de pedra que fosse, for um meteorito, for um metal, sei lá, não precisa ser muito grande para ter esse peso, né? Sim. Cai sobre eles. E o que acontece? E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Uau. Rapaz, essa... Então, agora... Continua a mesma coisa, a blasfêmia continua. Quer dizer, é sempre... Esse é o mundo sem Deus. É o mundo sem Deus, porque o homem, ao invés de adorar e glorificar e exaltar o Criador do universo, ele blasfema contra ele por causa das coisas que acontecem. Isso aqui é um julgamento mesmo. Ao invés de se arrepender, eles blasfemam. Então, nesse tempo aqui, nesse ponto aqui, nós vamos ver que nós vamos entrar no capítulo 17 e no capítulo 18. Sim. Onde vão dar detalhes, né? Detalhes sobre esse império do anticristo, esse império grande do anticristo, quem é a Babilônia. Gog e Magog vai entrar aqui. Mas aí o que acontece? Só lá no capítulo 19 é que dá a continuação aqui do capítulo 16. Interessante.
Você veja que aqui ele dá uma explanação de quem é a Babilônia, no capítulo 17 e capítulo 18, ele vai dizer quem é a Babilônia, sim, o que aconteceu, quem é a grande meretriz, ela vai ser queimada no fogo, veio juízo e todas aquelas as profecias de julgamento do Império Babilônico. E aí o que acontece? No capítulo 19 é que volta falando de novo da salvação que chega a nós, depois, porque aqui nós vamos ligar aqui o 16, aqui ó, caiu grande chuva de pedra, né? Sim. Sobre os homens, e eles blasfemaram contra Deus. No capítulo 19 é que João fala, depois destas coisas. De que coisas? Que estavam lá no capítulo 16, não é? Que aconteciam. E aí depois dessas coisas, no capítulo 19, nós vamos ver Jesus voltando num cavalo branco. Ah, ok. Então, veja que coisa interessante. O João, ele fala a respeito, ele põe uma cronologia, de vez em quando ele entra num parênteses, né, dá uma cronologia, entra num parênteses, e aqui ele dá essa cronologia que aqui está no fim. É por isso que agora Jesus, nesse momento, Jesus tem que voltar, por quê? Porque as nações caíram todas, não existe mais cidade. Caiu essa chuva de saraiva, de pedra. Chuva de pedra, granizo, né? De granizo. E veja que foi uma das pragas que teve no faraó, foi granizo com fogo, né? Sim. E aqui são essas pedras de 34 quilos caindo sobre o homem. Então, quando tudo isso cai sobre a terra, já não tem mais como viver aqui. É impossível viver aqui, por quê? Porque está tudo destruído. É porque os outros anjos que soltaram as outras taças, né? Anteriormente, né? Rios, plantas, tudo, né? Mar, né? Tá tudo alterado, né? Tá aqui ó, as taças que foram derramadas, né? Exatamente. Você vê que essas coisas acontecem num período de 3 anos e meio. Tem os 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio da tribulação, onde ali estão pregando as duas testemunhas, ali estão 54 mil pregando e tudo aquele negócio e tal, e daqui aí entra a grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio, onde começam a acontecer essas pragas. Porque antes dos 3 anos e meio tá ali, estão perseguindo, estão matando. É uma paz aparente. É aparente. Esse tratado de paz que o anticristo faz, para trazer a paz aos povos, principalmente a paz no Oriente Médio, que é o que mais se pede, né? Sim. No mundo, ele que consegue trazer essa paz, é uma paz falsa que ele traz, e depois na metade da semana ele quebra esse tratado, e aí vem o juízo de Deus, não é? Nós vemos que, por exemplo, há hoje em Israel um movimento, né, que não é governamental, é um movimento fora do governo, de pessoas que estão lutando para a construção do terceiro templo, né? Então, todos os objetos do templo já estão montados. Nós falamos sobre isso aqui naquele canal Israel com a Aline, a gente pode ver, né? O altar já está pronto, a roupa do sumo sacerdote está pronto, as roupas dos sacerdotes, dos Kohen, estão prontas. Israel com a Aline, o canal, né? Exato, Israel com a Aline. Só uma dica aqui, ó, tem uma dica boa, né? Você que tem interesse, né? Que você gosta de estudar, né? E de conhecer, né? A chamada Israel, a Terra Santa, né? Aquela região como um todo ali. Israel com a Aline é um canal... É muito interessante porque nesse canal, a Aline, ela traz uma visão bem... como se fala, bem racional. Bem geográfica. Ela fala ela costuma falar o que há de coisas que não são verdadeiras na internet e coisas que são verdadeiras. Então, ó, isso aqui que está saindo na internet sobre isso não é verdade. Eu estou aqui no local para mostrar para vocês o que é. Né? Então, ela está lá no local, mostra, ó, aqui é assim, aqui é assado. Então, ela teve lá no museu do templo e as coisas estão prontas. E os Kohen vão lá vestir, já tem os sacerdotes, eles vão lá experimentar a sua roupa, eles já podem levar a sua roupa para casa, eles treinam. Eles estão sendo treinados, por quê? Para que um dia que houver que voltar o sacrifício, eles já estarem prontos. Agora, teve um episódio esses dias que foi muito interessante, que ela mostrou o seguinte, sobre a vaca vermelha. Vaca vermelha? A vaca vermelha no Antigo Testamento, no livro de Levítico, nós vamos ver que a vaca vermelha, ela era usada para quê? Foi usada acho que só 9 vezes, se não me engano, em todo o Antigo Testamento. Ela era usada, se pegava a vaca vermelha e se queimava ela inteirinha, toda, inteira, com a pele, com o excremento, com tudo, e das cinzas se juntavam, misturava a cinza com água, e essa cinza com água, ela era usada para santificar os objetos do templo e para santificar o templo. Então, antes do templo ser usado,
tinha que se colocar aquele ramo de sopo e aspergir antes de usar, que era um símbolo de santificação, a vaca vermelha. E nesse episódio foi muito interessante. Se vocês quiserem assistir, é só colocar lá a Israel com a Aline, a vaca vermelha. O que é interessante nesse episódio é que por anos, muitos anos, Israel esteve procurando esta vaca vermelha em tudo quanto é país. E não se achava. Uau. Porque ela não pode ser... Ela é ruiva, não é vermelha, ela é ruiva, né? Uhum. Ela não pode ter uma pinta branca, ela tem que ser inteira ruiva, inteira vermelha, não é? E tem que ser sem defeito. E eles procuraram em todos os lugares e nunca acharam. Até que eles vieram, os rabinos vieram aqui no Texas, nos Estados Unidos. Foi o que eu pensei. Uhum. E chegaram em uma fazenda, eles conseguiram achar, não uma vaca, conseguiram achar 5. Uau. Vacas vermelhas, 5. Sim. E eles secaram e disseram, vamos ver, ela não pode ter nenhum defeito. E olharam, não tinha defeito, só que tem um problema. Quando se cria vacas, eles põem aquele brinco na orelha da vaca. Sim. E se colocar aquilo, ela já não é perfeita. Vai dar uma marca, né? Ela já não é perfeita. E os rabinos disseram para o fazendeiro o seguinte, olha, nós achamos a vaca aqui, vai parecer estranho para o senhor, porque nós queremos levar essa vaca para Israel. Aí o fazendeiro falou assim, não é estranho para mim. Sabe por quê? Porque eu sou cristão. E há 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer essa fazenda, eu procurei esse tipo de vaca para criar, porque eu pensei na minha cabeça, talvez um dia eles usem para o sacrifício em Israel. Uau. E aí tem esse problema da vaca ter o piercing na orelha, né? Sim. Aí eles falaram assim, olha, as vacas são vermelhas, são perfeitas, só que é o seguinte, elas não podem ter nenhum defeito, não pode ter essa marca na orelha. Então... O fazendeiro disse o seguinte, toda vaca que nasce aqui, a gente põe essa marca. Sim. Só que é o seguinte, como era tempo de Covid, sim, o cara que faz essa marca não veio, elas estão sem a marca. sim. Estavam inteiras. Aí eles disseram, então não vamos levar elas para Israel. Vê como é que as coisas de Deus funcionam, né? Então, pegaram a vaca, só que o Ministério da Agricultura de Israel não aceita nenhuma vaca de fora para ser levada para lá. E como é que faz para levar? A não ser se for animal de estimação. Registraram a vaca como animal de estimação e levaram de avião para Israel, e as 5 vacas estão lá em Siló. Sim. Então, estava em entrevista da mulher, disseram, olha, e agora, o que eu vou fazer? Aí é onde vem precisa-se ter um balanço, um cuidado quando se falar, né? Ela disse, olha, que elas estão aqui para visita e tal, colocaram as lá, tem uma que é a mais perfeita de todas, essas estão aqui. E nós vamos criar essas vacas aqui. Então dizia, então agora vai sacrificar a vaca? Tá falando, não. Isso aqui está aqui para que o dia em que houver uma paz, precisa ser um tempo pacífico. Olha, sim. A mulher disse, precisa ser um tempo pacífico, onde tenha tudo em paz, para que se possa construir o templo, para que se possa voltar a sacrificar. Ok. Então aí, nós juntamos todas essas coisas ao seguinte, ao tempo de paz, né, o tempo de paz falsa, precisa estar pacífico para reconstruir o terceiro templo. E aí tudo que está lá, já está tudo pronto. Já está o sacerdócio, já está todos os utensílios do templo, o altar, está tudo pronto. E as vacas vermelhas já estão lá. Uau, muito interessante. É muito interessante isso. Então, nesse primeiro período, será um período... Precisa ser um período de paz para você construir o templo. Porque no período de paz você consegue fazer as coisas, né? Exato. Em período de guerra não dá para se construir nada, não dá para você fazer nada, você está pensando na guerra, né? Então, essas guerras que estão acontecendo, muitas pessoas estão dizendo, né, agora é o fim, porque agora está invadindo. Não é o fim. Né? Para chegar ao fim precisa se construir o templo ainda. Tem que se construir o templo, precisa ter o sacrifício. E existe, é só pesquisar, existe em Israel um movimento não governamental para a construção do terceiro templo. Eles querem de qualquer jeito construir o terceiro templo, não é? Uhum. Então, para isso, vai ver. Mas depois desse tempo, quando é quebrada essa aliança do anticristo, aí é que vem, então, esses tempos de punição. Aí vem a grande tribulação. E ela vai terminar justamente aqui, nesse período aqui,
Aonde cai essa que é o último, que a terra fica insustentável e não tem como se viver aqui mais. Não tem como se plantar, porque uma chuva dessa vai acaba com tudo quanto é plantação, já teve sangue na água e todas essas coisas, e terremotos. Não dá para reconstruir, fica insuportável a vida na terra se as pessoas não morrerem de um jeito, vão morrer de fome. Não terá o que comer. É o caos total. É o caos total. E então, é aí que no capítulo 17 e 18 vai se falar a respeito dessas nações e do império do anticristo. Por que o império está recebendo? Porque aqui no capítulo 17 vai dizer o porquê que a prostituta, a grande meretriz, que é esse império, o porquê que ele recebeu todos esses castigos. E aí no capítulo 19 vem Jesus voltando. Ok. Então se liga assim, a cronologia completa do livro de Apocalipse, ela termina aqui. Então, a grande termina aqui. E depois ainda entra os 1000 anos, não é? Depois da volta de Jesus, e depois dos 1000 anos, aí sim vem a eternidade. Ok. Isso aí vai ficar para os próximos capítulos, né? Okay. Mas isso aqui é o final. Aqui é o final da grande tribulação, que cai sobre a terra como punição de Deus. Nós vimos quantos castigos foram derramados sobre os homens e os homens não se converteram. Falta de Deus, não adianta. Falta de Deus. Um coração não regenerado pelo Espírito Santo de Deus, coração, ele não vai receber o Cristo, ele vai blasfemar contra Deus, pode se pregar o Evangelho, porque nos tempos de hoje, os corações endurecidos, eles não recebem o Evangelho do amor de Cristo e da graça. Não é? Então, porque o que nós pregamos? O que a igreja prega nos dias de hoje? A igreja prega nos dias de hoje o perdão dos pecados por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, esse evangelho de que Jesus, o Filho de Deus, ele se fez homem, se tornou homem como nós e habitou aqui na terra e morreu em nosso lugar para nos perdoar o pecado, é um evangelho da graça e do amor de Deus. Os corações endurecidos não aceitam. Muitos dizem, isso é fábula, isso é mentira, Jesus nunca existiu, isso aí é fanatismo, isso daí não existe. Tudo isso são os corações endurecidos. Há várias coisas. Sim. Na tribulação, já não é mais um evangelho de graça e de amor, é punição. E mesmo assim eles não se convertem. Então, nem o evangelho da graça e do amor, nem a punição vai converter os homens que não tiveram um coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que a perdição eterna é o merecimento das pessoas que não recebem o amor de Deus. Ok. Muito bem, então estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast, tá? Alfredo, nas suas considerações finais, estamos convidando você para estar aqui, né, no próximo episódio. Vai ser a abertura, né, vai ser o capítulo 17. Grandes coisas, né, ainda estão por acontecer, mas a tribulação está encerrando aqui. A grande, que tem a primeira é a tribulação, que é até os 3 anos e meio, depois os 3 anos e meio a grande tribulação, e aqui pronto. Tanto está escrito, está feito. Está né? feito, finou, está feito. Acabou. Então é isso aí. Então, Alfredo, com as suas considerações finais, eu vou dando tchau, já. Ok, então, meu irmão e minha irmã, nós vimos aqui, né, na palavra de Deus e no que temos lido, o quão grande e poderoso é o Senhor, né, para julgar as nações, para julgar os povos. E talvez a gente tenha no nosso coração, às vezes a gente fica olhando as coisas que acontecem no mundo e fala, mas quanta injustiça, né? Será que nunca vai haver punição para essas pessoas? Haverá um dia punição, e a punição está aqui, aquilo que nós lemos. E para nós que recebemos o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, estaremos assistindo de camarote lá do céu. Por enquanto todas essas coisas acontecendo. Não estamos ainda por cima lá. Então estaremos assistindo essas coisas acontecerem, porque um dia recebemos o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, né, que a história não termina aqui em relação, por exemplo, à nossa função, o seu trabalho, você que está aí. Nós temos filhos, nós temos netos, né? E bisnetos, que tem muito, né? Tem muita gente nova chegando, né? De acordo com as estatísticas, por dia em média, nascem no mundo em torno de 200 mil pessoas. Todo dia, né? Já pensou? Nascem em torno de 200 mil pessoas, então são todos carentes, né, do amor de Deus, carentes da misericórdia. E o nosso trabalho é esse, né? Essa é o quê? A parábola do semeador. Não sabemos qual é o terreno, né? O nosso trabalho é semear. Que você seja um semeador, né? A semente é boa, tá? A semente é boa, agora tudo depende do terreno. Mas isso não é assunto do semeador. Ele continua a fazer o trabalho dele, tá bom? Então,
mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco em mais esse episódio. Nos vemos até o próximo. Bye bye para vocês. Tchau, tchau.